olhos. Vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, que a sua vida possa resplandecer na minha vida, é o que a gente está pedindo. Para isso, Pai, a gente precisa compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Hoje a proposta é entendermos o que é o amor. O Senhor Jesus, em tudo que o Senhor falava, esse amor estava no meio do caminho. Mas para nós sermos espelhos de Ti, resplandecemos a Sua luz, precisamos compreender essa palavrinha, amor. Então dai-nos hoje a primeira compreensão delas, para que a gente não apenas saia daqui contente, feliz, nada disso, e é muito pouco, mas que a gente saia daqui hoje, Senhor, dispostos a praticar esse amor, a vivenciar esse amor, todos os dias, até o dia da sua volta. Faça a tua vontade aqui no nosso meio. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém. Pode se sentar. A graça e a paz de Jesus, família, tudo bem? Queridos, eu vou pedir só para ligar o ar-condicionado, porque o pastor aqui está derretendo aqui na frente. Ele vai virar uma poça aqui daqui a pouco. E aí depois, mas eu prometo que o pessoal vai ser bem complacente aí na temperatura do ar-condicionado, tá bom? Bom, queridos, a gente está iniciando hoje uma série de reflexões, as três faces do amor. As três faces do amor, ela começa com uma pergunta importante para nós. Ela começa, gente, olha, dá um silencinho bom. Olha, vem o ar-condicionado de Deus, agora só falta ligar. Vamos lá. Deixa eu voltar a minha concentração. Nós estamos começando hoje uma série de sermões chamados As Três Faces de Amor, As Três Faces do Amor. Ela começa a partir de um olhar que nós devemos ter para a nossa sociedade. Eu acho que a gente está vivendo um momento tão complicado em termos de sociedade, disputas, a bipolaridade, sabe? Ou é do meu jeito, ou não é do meu jeito. De novo, não vou falar de política, a gente vai ter uma série para falar de eleição que não é nem política, é de outra história, inclusive. Mas essa bipolaridade de que ou é do meu jeito ou não é, a gente vive esse momento, que ao ponto de que, volto a dizer, esse exemplo é terrível. Tinha um cara comemorando aniversário no Paraná, com um tema que ele queria, o outro se acha no direito de entrar atirando no aniversário do cara, e o outro revida com tiro, e é tiro para todo lado, um chuta a cabeça do outro. Os dois estão errados. Os dois estão errados. Mas a gente vive uma cultura de ódio, de raiva, de nervoso, sabe? De tudo isso. Ao passo que também a gente vive hoje uma cultura de intolerância. Eu tenho dificuldade de tolerar o diferente. Eu tenho dificuldade de tolerar aquele que não pensa igual a mim. Tem um padre, eu já falei aqui nesse púlpito uma vez sobre ele. Ele chama-se Padre Júlio Lancelotti. Ele é um padre da cidade de São Paulo. Ele é o responsável pela pastoral do morador de rua. Não sei se é esse o nome, mas é o que cuida disso. Ele é famoso e ele tem um trabalho aí de cuidar das pessoas que são moradoras de rua. Esse padre, irmão, se vocês começarem a conversar comigo, eu estou perdendo a concentração muito fácil. Porque é muito silêncio na igreja. E se vocês notaram, eu faço sermão de cor. E aí, para mim, minha concentração vai embora. Peço só colaboração para vocês, por favor, para todos, por gentileza. Vamos lá. Eu estou com calor, está difícil hoje, mas vai dar certo aqui. Tem um padre chamado Padre Júlio Lancelotti. Esse padre, ele cuida do morador de rua, desses caras que são desprezados pela sociedade. Ele toda semana recebe ataques nas suas redes sociais de pessoas falando assim, olha, você deveria morrer, você deveria ser apagado, você é uma vergonha. Coisas desse tipo são faladas para ele. Porque são pessoas que não concordam que o morador de rua possa ter condições. O morador de rua, o certo, ele sai da cidade, ele, entre aspas, voltar para a origem dele. Intolerância. A gente vive uma cultura onde eu não consigo
viver uma vida onde eu possa pensar no próximo. Parece que eu consigo pensar só em mim mesmo. Eu tenho dificuldades de olhar para o próximo e olhar para ele como, puxa, ele precisa de mim. É aquela história. Eu vou fazer uma ação social, eu tenho que tirar um selfie da ação social. Então eu tiro uma selfie eu entregando uma cesta básica. Não estou promovendo, não estou ajudando a pessoa, estou me promovendo nessa situação. E aí, numa sociedade marcada por isso, entre os cristãos na história, e me permita ser muito sincero com vocês, os cristãos têm me decepcionado tremendamente. Porque parece que é desse grupo de pessoas que tem saído toda a raiva que existe na sociedade. Toda a intolerância que existe na sociedade vem do cristão. Então, o cristão é aquele que fala assim, homossexual tem que morrer. Não é isso, nunca foi. Homossexual, ele, como qualquer outra pessoa, ele tem que viver. Ele pode ter acesso a Cristo. E no seu acesso a Cristo, no seu confissão de pecados, aceitando Cristo como seu Salvador, ele é salvo, como qualquer um que está aqui é salvo. Mas parece que, em nome de uma fé, a gente tem um negócio que é difícil. E isso não é de agora. Se você volta lá para o começo, eu não sei se eu vou acertar a data aqui não, acho que é ao perto dos anos 1000 mais ou menos, eu acho que eu errei a data, mas tudo bem. Você vai ter um negócio chamado cruzadas, que ali tem interesse político, tem interesse econômico, tem um monte de interesse. Mas o soldado que ia lá, e eu não estou falando do general, estou falando do soldado, aquele cara que ia a pé, com uma espada na mão, que caminhava, o soldado que ia lá, ele é com ódio, ele é para matar. E existem vários relatos de massacres para populações árabes, que os caras chegavam, colocavam crianças, mulheres, e eles matavam todo mundo por ódio, porque eles eram diferentes dele, porque eles não adoravam o Deus que eles tinham. É isso. E aí a gente consegue levar esse ódio até os dias de hoje. Mas tem um cara, um carpinteiro, que viveu há 2000 anos atrás e falava amor, 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 amor. E aí, como eu, cristão, seguidor desse carpinteiro, acreditando que ele morreu na cruz pelos meus pecados, e além disso, ele ressuscita e sobe aos céus, e ele não é só um carpinteiro, ele é o Messias, ele é o Cristo, o Salvador. Como eu, acreditando nesse cara, continuo pregando, alimentando o ódio e a raiva no meu coração. Essa série de sermões não é só para essa igreja, mas é para todos que quiserem ouvir. Porque está na hora de, como cristãos, começarmos a falar do amor de Cristo e parar de falar de raiva, de ódio, tem que morrer. Isso não cabe na boca de um cristão. Por isso que a gente está falando e vai falar nesse domingo, no próximo sábado e no outro domingo, as 3 faces do amor. E eu queria muito que você olhasse para esse texto com muito carinho, que é um texto muito conhecido. Amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele está nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João. Mas cada evangelho vai tratar de um jeito diferente essa verdade que é o amor. Hoje, vamos olhar o ponto de vista do amar a Deus. Então, deixa a sua Bíblia aberta em Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 28, nós vamos ler. Abre sua Bíblia, acesse sua Bíblia, e nós vamos, deixa ela aberta, e nós vamos caminhar com ela daqui a partir do versículo 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu. Fui eu. Os ouviu discutindo. No tanto que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Deus. Ame o Senhor, de seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes.
Muito bem, mestre, disse o homem, está certo, ao dizeres que Deus é o único que não existe além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é o mais importante do que os sacrifícios e ofertas. Eu olho para esse texto aqui, eu faço 3 perguntas que eu quero jogar para vocês. O que é amor? Tem gente que acha que amor é um negócio que dá no coração, quando ele acelera, quando a gente vê aquela pessoa que a gente gosta. Adolescente ama todo dia. Na verdade, adolescente tem um problema, ele não sabe diferenciar amor de gases, porque ambos dão uma pontada aqui no peito. Ele não sabe ainda. Mas, e é verdade. Mas o que é amor? Amor não é gostar, apenas. Amor não é se apaixonar. O que é amor? Amor não é pontada no peito. O que é amor? Será que amor dá para se amar estando triste? Dá para se amar à distância? Dá para se amar quando não vejo a pessoa? Dá, é possível. É possível. Eu consigo falar muito de amor quando eu vou falar do relacionamento de mãe e filho. Ali é amor, inquestionável. Um pai e o filho, ali é amor, inquestionável. Mas, o que eu tenho em relação a Deus? Minha segunda pergunta para vocês, o que a gente ama de verdade? Eu amo minha mãe, graças a Deus, porque se você não amasse sua mãe, você estaria perdido. Afinal de contas, ela te deu de comida, né, no começo da tua vida. Tem que amar a mãe mesmo. Eu amo meu pai. Eu amo minha esposa, glória a Deus. Eu amo minha namorada. Até aqui tem um povo, gente, que ama esse namorado, essa namorada de um jeito impressionante, impressionante. Se derretem uns pelos outros. Mas quem que você ama? Você consegue amar intensamente o teu vizinho? Vizinho é um negócio complicado de amar, né? É difícil de amar. Você consegue amar intensamente o teu colega de trabalho? Você consegue amar intensamente o teu cunhado? Dificultei bastante. Tua sogra? Tem que amar, gente. Tem que amar. Quem merece o nosso amor? Minha mãe merece meu amor. Não, você tem obrigação de amar sua mãe, nem merecimento. Mas quem merece teu amor? Deus merece teu amor? A gente tem uma ideia de amor bastante abstrata. É uma palavra que está na nossa língua, a gente consegue dar inúmeros significados para ela, mas a gente não tem muita dificuldade de tentar defini-la. A gente define ela muito mal. Amar é mais do que um sentimento. Mas amar implica em comportamento. Amar implica em racionalidade. Amar implica em conhecer aquilo que eu estou amando. Por isso que eu quero falar com vocês, de ame a Deus. Por isso que Jesus vira para aquele homem, numa bela hora. E aqui é legal, que cada evangelho vai tratar isso de um jeito. Um evangelho vai tratar esse homem como um fariseu. Outro evangelho vai pegar esse texto e vai jogar. Falar assim, como se Jesus estivesse falando para uma multidão. Mas aqui, um dos mestres da lei, e esse mestre da lei é interessante, porque se você ler o capítulo, Jesus está falando com os saduceus. Saduceus é uma corrente do judaísmo que não acreditava na ressurreição. E aí, justamente, um pouquinho antes, ele estava falando a respeito da ressurreição. Cristo dá uma resposta a respeito da ressurreição. E esse mestre da lei, e aí entende-se que é um fariseu, que é uma outra corrente do judaísmo, que acreditava em ressurreição, sim, só que tinha um monte de coisa que ele se gabava de cumprir, ele se interessou por Jesus. Ele fala, então Jesus, me fala o seguinte, qual que é o maior do mandamento? E essa pergunta é importante porque para o fariseu era muito importante cumprir a lei. Porque ele se gabava de fazer isso. Ele se gabava de ser os melhores cumpridores de lei que havia no mercado. Não existia ninguém que cumprisse a lei melhor do que eles. Inclusive, no cânone bíblico, eles colocaram mais leis. Eram quase 700 para cumprir. E eles se gabavam de cumprir lei por lei. E aí vem esse mestre e fala assim, qual que é o mandamento mais importante? Jesus responde, olha, é o seguinte, é este. E aí, quando Jesus fala esse, eu vou falar de uma frase que é muito importante para aqueles homens que estavam ali. Jesus está repetindo em Deuteronômio, a partir do versículo 1 ao versículo 9. É um negócio chamado Shema, e depois ele vai repetir também
o texto de Levíticos 19, versículo 18. Era uma ordenança que Deus dá ao povo. Presta atenção que está escrito em Deuteronômio 6, de 1 a 9. Esta é a lei, isto é, os decretos e ordenanças que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse. Quem está falando isso é Moisés para o povo. Para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para ela tomar posse. Deste modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas as palavras hoje que lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal de braços e prenda-os na testa. As escreva nos batentes da porta e de sua casa e de seus portões. Essa é a ordem dada para aquele povo em Deuteronômio. Levítico repete: o ame ao próximo como a si mesmo. Isso a gente trata na mensagem de sábado. Aqui começa, e é legal quando Jesus fala isso, porque é uma verdade para aquele homem. E Jesus, ele vai falar de propósito isso, porque é uma verdade que Deus fala. Para vocês terem uma identidade como nação, e aqui eu tenho que voltar para Deuteronômio e pensar sobre esse texto. Ele está falando assim, olha, para que vocês tenham uma identidade, para que vocês sejam alguém, vocês precisam saber com quem vocês estão se relacionando. Por isso que Deus fala o seguinte, olha, estou falando para vocês, os meus decretos, as minhas leis, para que vocês cumpram numa terra onde vocês vão viver, onde vocês vão morar. Ame o Senhor de todo o seu coração. É isso, ame o seu Deus, ame o seu único Deus. Deus está dando essa ordem para aquele povo, porque eles precisavam criar uma identidade, porque, veja, aquele povo estava saindo do Egito como escravos, de uma terra pagã, se tinha Deus para todo jeito, todo gênero. Eles tinham uma confusão na cabeça deles tremenda. De fato, existia um Deus, o Deus de Abraão, Elohim, o Deus da criação, mas Elohim, para aqueles povos ali, e principalmente para o povo de Israel, era mais um Deus no grupo de deuses que tinha. Existiam os deuses do Egito e Elohim, o Deus da criação, mas um monte de Deus cananeu, só naquela região. Quando Deus fala assim, olha, eu estou tirando vocês do Egito, eu estou tirando vocês da escravidão, vocês estão virando povo, estão no deserto, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu quero dar uma identidade para vocês, olha, eu estou libertando vocês. Quando vocês estiverem na terra de vocês, faça o seguinte, olhem para mim. E essa expressão que Deus está usando aqui é muito interessante, porque Ele está falando assim, olha, eu sou o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Aqui é muito importante essa expressão. Quando ele vai falar o Senhor, o nosso Deus, ele está falando aqui, não é qualquer Deus, ele está falando Yahvé Elohim, o Deus supremo, o Deus único, o meu Senhor. Essa é uma das traduções possíveis para essa expressão. Um Deus que é único, um Deus que não tem igual, um Deus que ninguém se compara a Ele. E aqui ele está fazendo a afirmação, esse Deus, Ele é o único Deus. Em outras traduções fica assim, olha, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só, o Senhor é Ele somente. É muito importante essa expressão, porque eles estão ali declarando, estão ouvindo que só existe um Deus, não tem outro Deus além dele. Deus está se colocando como o grande Deus para aquele povo. Por que eu estou falando isso aqui agora? Porque essa verdade ultrapassa as gerações, chega em Jesus e vem para nós. Eu sou o único Deus, não existe outro Deus além de mim. Jesus repete essa frase, ele revalida essa frase. E aí é legal que essa promessa, se você olhou o texto com cuidado, ele está falando assim, olha, presta atenção, isso que eu estou falando para vocês é para que vocês tenham vida longa e próspera no versículo 2, no versículo 3, tudo lhe irá bem, você será muito numeroso na terra que você viverá. São promessas de prosperidade, de paz e de vida longa.
Amar a Deus implica em bênçãos para mim. Não porque Ele está me retribuindo, não porque Ele está pagando o meu amor para Ele, porque Ele não faz isso. Mas, eu olhando para Deus, eu estou olhando para aquele que me mantém. E sei que dele, Ele é o único que pode me manter. É o único que eu posso depender. Quando Jesus repete isso para esse homem, para ele é uma grande verdade. Porque se você olhar ali o texto, você vai ver que ele traz ali uma coisa que é muito interessante. Guarda estas coisas no teu coração, no texto original, no Deuteronômio. Quando você vai lá no finalzinho do texto, olha, quando você estiver andando no caminho, quando você se deitar, amarre como um sinal nos seus braços e prenda nas suas testas. O fariseu ele levava isso com tanta ao pé da letra, que existia um negócio chamado filactérios. Filactérios eram bolsas de couro, eles usam até hoje isso, que eles prendiam na cabeça e prendiam nos braços, com esses textos da lei, inclusive. Então eles andavam com essas bolsinhas em cima da testa e aqui nos braços. Se você pegar hoje uma figura de um judeu no Muro das Lamentações, você vai ver ele com tiras de couro amarrado na mão e na cabeça. E eles se gabavam porque eles cumpriam a lei do jeito que está falando aqui. Eles levavam a lei ao pé da letra. Mas se você prestou atenção no texto, o texto não está falando para você amarrar texto nenhum nos seus braços nem na sua testa. Ele está falando assim, olha, você tem que amar a Deus de todo o seu coração. Entregar tudo a sua emocionalidade. Tudo que você entender que Ele é o teu grande provedor. Amar a Deus com todas as suas forças, porque eu sei que Ele é o meu único Deus e todo-poderoso. Ele fala, ame a Deus com toda a sua alma. Ame a Deus, e alma aqui, vamos pegar também a tradução de consciência, de racionalidade. Ame a Deus de maneira racional, sem empolgação. Ame a Deus, sabendo o que você está fazendo. Por fim, ele fala assim, ame a Deus com todas as suas forças. Se entregue a Ele. É um tipo de amor, não é só uma palavra, não é só uma expressão, não é só um momento, mas é uma vida. Jesus repete esse amor. Ele fala, esse é o maior mandamento. Esse é o grande mandamento que é vocês. Só que esse é um mandamento que não deve ser apenas cumprido. Esse mandamento deve ser vivido. E aí eu vejo aqui o mestre da lei falando o seguinte, olha, muito bem, mestre, está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe ninguém além dele. Ele acreditava nisso. Amá-lo de todo o coração, entendimento, todas as suas forças, e amar ao próximo como a si mesmo, e aqui vai, é mais importante que todos os sacrifícios e ofertas. Quando ele fala de sacrifício aqui, ele não está falando do sacrifício que você faz de levantar cedo e trabalhar, nada disso. Ele não está falando do sacrifício que você faz de pagar suas contas, nada disso. Ele fala de sacrifício aqui, que é o sacrifício mesmo daquele que matava um animalzinho, botava fogo, em prol do perdão dos pecados. É desse sacrifício que ele está falando. Amar a Deus é mais importante, é muito mais importante do que fazer o sacrifício. Amar a Deus é muito mais importante do que ofertas. E as ofertas aqui eram para você ajudar os necessitados, ajudar aquelas pessoas que precisavam. Amar a Deus aqui implica eu entender o seguinte, que eu devo, para eu sacrificar, para eu pedir perdão pelos meus pecados, só vai se fazer sentido se eu amar a quem aquele sacrifício está sendo destinado. Só vai fazer sentido o meu pedido de perdão, o meu sacrifício, se eu amar esse Deus a quem está sendo destinado esse sacrifício. Só faz sentido assim. Só faz sentido eu ofertar, e não estou falando dessa oferta que a gente está fazendo aqui, pouco antes, mas estou falando da oferta que a gente vai lá e se disponibiliza. É a oferta que o Marcos falou aqui, da qual eu me disponibilizo para servir, no qual eu vou lá. Teve ontem um trabalho incrível do MCA, e aí eu vi que elas precisavam de ajuda, e a gente vai lá e oferta. Espero que vocês tenham feito isso, para que o trabalho tenha sido realizado. Não adianta fazer isso se eu não amar a Deus, porque aí o parâmetro fica errado. Fica errado.
Porque se eu não amo a Deus, e eu vou lá e faço uma formalidade, venho aqui, Senhor, me perdoa os pecados, e eu não amo a Deus, eu não sei quem é esse Deus, eu não conheço Deus. Porque para amar a Deus, eu preciso saber que Ele é o único Deus. Mas se eu não tenho consciência disso, eu estou perdendo meu tempo aqui. Eu não estou falando com ninguém. Eu tenho que saber que esse Deus é Yahvé, Elohim, o Deus único, o Deus soberano, o Deus mais poderoso que existe, o único Deus. Se eu não tiver consciência que esse Deus é, eu estou perdendo meu tempo ao ajoelhar e pedir perdão. Mas não é só saber que Ele é, amá-lo, porque eu amo, porque eu sei o que Ele fez por mim. Eu entendi o que Ele fez por mim. Eu fui alvo do amor. Eu fui lá para João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu entendi que Ele me amou, porque eu fui alvo do amor dEle. Então, esse Deus todo-poderoso, a quem meu amor é destinado, eu ponho sacrifícios para Ele, eu entrego a minha vida para Ele, eu peço perdão a Ele. Aí faz sentido. Eu só vou fazer uma oferta, e aqui é uma fala que vocês precisam entender, você só vai ser útil na igreja a partir do momento que você entender que Deus é o Senhor da igreja, eu devo amar Ele. E não faço para alegrar pastor, porque pastor às vezes nem sabe o que você está fazendo. Não faço isso para alegrar líder, mas eu faço por amor a Deus. E se eu faço por amor a Deus, todos os meus parâmetros são modificados. Amar a Deus é mais importante que essas duas coisas, porque se eu não amo a Deus, essas duas coisas viram mecânicas, viram performáticas. É mentira. É isso. E aí eu gosto da fala que Jesus vai ter depois dessa observação desse mestre da lei. Jesus vira assim, vendo que ele tinha, versículo 34, respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino dos céus. A gente passou 2 meses falando sobre graça. Graça é o ato no qual Deus, através do sacrifício de Cristo na cruz, nos salva dos pecados, nos perdoa e nos salva. Mas o passe de entrada para o reino dos céus, o bilhete de entrada, e aqui é legal, porque o fariseu pergunta da lei, ele fala: qual que é o maior mandamento para eu obedecer? Porque ele entendia que se ele obedecesse os mandamentos, ele entrava no céu. Jesus fala assim: o maior mandamento é o amor. E ele concorda: não, é verdade. Amar é mais importante que sacrifício, que oferta. Quando ele entende isso, que amar é importante, Jesus deixa muito claro: olha, esse homem não está longe do reino dos céus. Para nós ficar a pista de que o amor, quando eu compreendo o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo, quando eu compreendo o amor, eu estou com um bilhete de entrada no reino dos céus. Porque a partir daí, eu consigo fazer as coisas as quais agradam ao Senhor. A partir daí, eu consigo me ajoelhar e pedir perdão pelos meus pecados. A partir daí, eu começo a ofertar serviços para Ele, porque eu amei a Deus. O amor é o bilhete de entrada para o reino dos céus. A gente tem que entender isso. Mas não é o amor performático aí que está. Não é aquele amor que é uma sensação, não é aquele amor de um dia só, não é aquele amor que, não, esse amor nunca foi. É uma vida é uma vida na qual eu cultivo o amor de Deus. E eu tenho que entender que aí tem uma sequência muito clara: eu amo a Deus, eu amo o próximo e amo a mim mesmo. Ora, e aqui é muito interessante a gente falar isso, porque a gente vive um momento que a gente, eu falo, a nossa sociedade, ela é muito individualista. Eu amo o espelho que tem na minha casa, porque ele faz o quê? Ele reflete a mim mesmo. Só que só vou conseguir fazer isso de verdade, de maneira saudável, se eu cumprir a sequência certa. E na sequência, o maior mandamento que o Cristo está falando é amar a Deus. O amor a Deus é o parâmetro para os outros amores. Só amando a Deus eu consigo amar o próximo. Só amando a Deus eu consigo amar a mim mesmo. A gente precisa entender isso. Vou te dizer, amor não é uma performance. Amor não é uma sensação. Amor não é um culto do amigo. Amor é uma vida. Amor é uma postura.
Amor implica em abrir mão de coisas. Acho que implica mais, acho que é isso, ele é mais abrir mão do que receber. Quem ama está disposto a se doar e não receber. O amor dá, o amor se doa, o amor não se soberbece, não se exalta. Isso é amor. A quem você tem amado? E aqui é uma proposta, para a gente finalizar nossa reflexão, de mudança de perspectiva de vida. Porque na nossa sociedade o amor ele é fake, ele é performático. O amor está só no Instagram, não está na nossa vida, não está em nós. A quem você tem amado? E aqui, é claro, ame a Deus. Ame a Deus. O objeto nosso de amor é Deus. Você só vai conseguir amar o teu próximo, e no teu próximo implica tua esposa, meu irmão. Implica tua mãe, meu filho. Implica teu filho, mãe. Eu só consigo amar verdadeiramente essas pessoas se eu amo a Deus. Porque é dele a fonte de todo amor. Sai dele a fonte, sai dele todo amor. E se eu amo a Deus, eu olho para Deus, eu amo. Porque o meu olhar para Deus é o olhar de aquele que me mantém, me sustenta, é daquele que me trouxe a liberdade, daquele que me dá vida, daquele que me faz ficar de pé aqui, daquele que me faz continuar a minha vida. Se eu sei desse Deus, eu amo por isso, eu consigo dispensar amor às pessoas. Eu mudo a perspectiva de vida. Olha, eu amo minha família mais do que tudo. Não, eu amo a Deus mais do que tudo. A partir daí eu posso amar minha família. Eu amo a Deus mais do que tudo. E aí eu posso amar o serviço que Deus tem me dado para fazer. Mas eu tenho que amar a Deus em primeiro lugar. Como que a gente tem amado? Como que a gente tem feito? A gente deve amar sabendo quem Deus é. Deus não é uma marca. Deus não é um estado de espírito. Deus não é algo comercializável, nunca foi. E quem o faz, peca. Deus não é uma moda, não, momento. Deus, ele não é de uma pessoa só. Quem eu devo amar? Eu devo amar Yahvé, Elohim, o Deus soberano, o Deus poderoso, o Deus único, dono da criação. É Ele que eu amo. Eu tenho que saber quem é o Deus que eu estou amando. Jesus deixa muito claro: ouça Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso único Senhor, Ele é meu único Deus, inclusive Ele é meu Deus, não eu mesmo, muitas vezes eu me colocando como um ídolo da minha vida. Eu devo amar com toda a minha alma, desejando a Deus, querendo amá-lo, não como uma consequência, não como um momento da minha vida. Tudo bem, então eu amo a Deus. Não é isso, nunca foi isso. Eu saber que eu dependo desse Deus, reconhecendo que eu preciso dEle. E quando eu reconheço que eu preciso dEle, eu consigo amá-lo nos momentos bons, nos pastos verdejantes e no vale da sombra da morte. Eu consigo amá-lo nesses dois lugares. Eu devo amar esse Deus com toda a minha alma. E aqui eu volto, essa alma aqui é no sentido de entendimento, de racionalidade. Eu tenho que saber quem eu estou amando. Eu senti um arrepio. Esse amor não é amor. Arrepio porque o ar está ligado. Eu tenho que amar a Deus, sabendo o que Deus é, sabendo o que Ele faz. Só tem um jeito de saber o que Ele faz, olhando para esse livro diariamente, irmãos. Não tem mistério nessa terra. Vídeo no YouTube não ajuda muito. Facilita quando é uma mensagem. Mas é aqui que eu vou reconhecer e conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Eu vou entender por que eu devo amá-lo. É aqui, olhando para esse texto. Mas tem um influencer, pastor, que você não conhece. Cara, é bom demais. Devocional com influencer, essa é boa. Eu troco a Bíblia por um influencer. O problema é que a gente muitas vezes nem checa o que o influencer está falando é verdade ou não, né? A gente fala, ele falou é verdade. Tem até preguiça de olhar na Bíblia se ele falou certo. Tem influência que pode ajudar.
Mas o Espírito Santo fala por aqui, querido. É aqui que ele fala. É nesse livro que ele está falando com a gente. Amar Deus é mais do que uma emocionalidade. É mais do que um gesto emotivo. Amar Deus é amar como Jeremias o fazia dentro de um calabouço. Lamentações de Jeremias, ele expressa o amor dele a Deus, e ele escreve aquele livro em lágrimas, porque aquilo, Lamentações, são choros de Jeremias. Amar a Deus dentro de calabouço, como fez Paulo e Silas em Filipos, amarrados, eles amavam a Deus e começaram a cantar a Deus ali. Ali eu consigo amar a Deus. Não é dependendo do meu momento, não é dependendo da época que eu estou, mas eu amo a Deus em qualquer momento. Eu amo a Deus com todas as minhas forças. Não é assim, hoje estou legal para amar a Deus. Não é hoje, é sempre. Amar a Deus com todas as minhas forças é eu entregar a minha vida para Ele. É eu entregar, falar, a minha vida é tua. Eu estou me doando para ti. Vou falar uma coisa para você, Deus não toma nada de ninguém. Deus não toma. Deus pede, me dá a sua vida. Ato de amor, eu dou a Deus a minha vida. Eu me entrego a Ele. Eu sou teu, sou propriedade tua, faz de mim o que o Senhor quiser. Isso é amar a Deus com todas as minhas forças. Porque eu entrego todas as minhas forças para Ele. Não se ama a Deus com filactérios. Não se ama a Deus performaticamente. Tem muita gente ainda colocando tiras de couro nos seus braços e nas suas cabeças, sustentando, colocando nas suas bolsinhas as leis e falando assim, olha só como eu amo a Deus. Vejam como eu amo a Deus, vejam como eu amo a Deus, vejam como eu amo a Deus. Não foi isso que Deus pediu. Quando Deus falou assim, olha, amarres nas suas testas, nos seus braços, Ele fala assim, viva o que eu estou falando para vocês. Viva esse amor que eu estou falando para vocês. Faça deles uma expressão da vida de vocês. Deus não está pedindo a gente performance de crente. Deus não está pedindo para a gente jeitinho de crente. Deus está pedindo para a gente vida. Ele fala, me dê a vida de vocês. Ame a mim com toda a sua vida. E aí eu não preciso fazer performance de crente, irmãos. Porque aquilo que eu sou resplandece à luz de Jesus. É isso que eu devo fazer. Jesus não está chamando a gente para um ato de crentez. Mas está chamando a gente para viver uma vida de amor em relação ao Pai. Ame a Deus, o seu único Deus, o teu Deus, de toda a sua alma, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ame a Deus de verdade e tudo lhe irá bem. Baixe a cabeça e feche seus olhos. Pai, a gente olha para Ti e o Senhor fala para nós, amem. Amem, 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 amem. Amem num mundo que é muito complicado. Num mundo que é muito difícil. Num mundo onde muitas vezes o ódio está presente. Onde as pessoas têm se odiado cada vez mais. Onde a gente se depara com as cenas de ódio. Onde muitas vezes nós estamos no meio dessas cenas de ódio. E o Senhor vem falar para nós, amém. Os mandamentos todas as leis se resumem em amém. E para eu começar a amar, eu preciso amar a Ti. E para amar a Ti, eu tenho que olhar para Ti. Eu tenho que saber quem o Senhor é. E o Senhor está falando, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus que tenho todo o universo nas mãos, tenho todo o poder em mim. Eu sou o Deus que dá amor para vocês. Eu sou o Deus que eu escolhi como povo. O Senhor não pede dinheiro da gente. O Senhor não pede para que a gente se corte. O Senhor fala, me amem. Me amem com tudo que vocês têm. Me amem com toda a compreensão que vocês têm.
Me amem, sendo dependentes de mim, porque se vocês fizerem isso, eu vou cuidar de vocês. Como o pai que eu sou, porque foi assim que Cristo mostrou para a gente. É o Pai do céu. O Senhor é o Pai. Me permita amá-lo, Senhor, todos os dias da minha vida. Me permita sentir o teu amor todos os dias da sua vida. Amém, Senhor. Você pode se colocar em pé, vamos louvar ao Senhor novamente. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar